Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um bate-papo. Hoje o nosso tema vai ser sobre liderança positiva e sobre carreira internacional. E a minha super convidada do dia hoje é Fábia Tetero Bueno. Fábia, conta um pouquinho, se apresenta pra gente e conta um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou brasileira, mas já faz 24 anos que eu moro fora do Brasil. Eu venho de um background simples. Eu sempre aprendi que trabalhar e estudar é o que te dá uma vida melhor. E eu sempre quis ter uma carreira internacional, então eu estudei comércio exterior. E 20 anos atrás eu tive a oportunidade de participar de um processo para um projeto na Alemanha. Eles não me elegiram naquele momento, escolheram outra pessoa, mas uma semana antes do projeto começar, a pessoa que estava indo no meu lugar decidiu não ir. E eu entrei na sala do meu chefe e eu falei assim, eu posso ir. Aí o meu chefe falou assim, o projeto começa semana que vem, é por um ano. Eu falei assim, eu não tenho nada que fazer, se você me liberar eu vou atrás do meu passaporte e a semana que vem eu estou na Alemanha. E assim eu fui para o que seria um ano e agora virou 24. Passei um ano na Alemanha, o projeto foi muito bem, aí depois me contrataram para fazer um novo trabalho na Holanda. Nesse meio tempo acabei conhecendo meu marido, que é holandês, e ficamos na Holanda por 7 anos. Tive 2 ou 3 trabalhos naquele meio tempo. Projetos também, e quando eu estava terminando meu terceiro projeto eu falei pro meu marido, eu tô impaciente, tipo, eu já tô 8 anos na Europa e a vida na Europa é muito boa qualidade, eu estava me sentindo um pouco mimada. Eu falei assim, eu quero uma coisa de emoção, tipo, voltar para um país em desenvolvimento, e fui para a China. Uau. Em 2008. E a China estava no boom de crescimento, passei 4 anos lá, foi intenso, mas interessante, super interessante. De lá fui para Filipinas por 3 anos. E sempre na companhia, na mesma companhia? Eu fiquei na mesma companhia porque é sempre mais fácil você também crescer dentro de uma mesma empresa quando você está mudando de país, sim. certo? E eu sempre tive as oportunidades, eu sempre fui bem claro, eu queria crescer internacionalmente, e eu sempre tive essa oportunidade na empresa que eu trabalho, então eu sou muito grata por isso. E aí depois de 3 anos nas Filipinas eu fui para o Panamá por 9 anos e fui pelos últimos 4 anos e meio, primeiro eu tive um outro cargo, depois os últimos 4 anos e meio fui líder da empresa para toda a América Latina. E maio desse ano eu decidi, estava meio na minha zona de conforto, eu falei assim, já está na hora de fazer alguma outra coisa. E voltei para a Holanda desde maio. Então, eu estou agora num projeto internacional, sou líder global comercial. Então, ao invés de estar viajando, digamos, no mesmo time zone, eu estou viajando agora horizontalmente em vez de verticalmente. E o que você sente de diferença de quando você entrou no corporativo lá atrás, há 24 anos atrás? Nesse meio do caminho você se tornou líder, você se tornou, né, vice-presidente da América Latina. Hoje você tem quantos colaboradores? Bom, hoje a gente tem 6 mil. 6 mil colaboradores. Qual que é a diferença mais impactante na liderança que você percebe lá de trás e que hoje mudou muito? Bom, eu comecei como estagiária e acabei crescendo no corporativo. Então, hoje em dia você não vê tanta gente que fez o que eu fiz, de crescer numa mesma empresa, certo? Então, isso é uma das coisas. Eu decidi por isso que para mim era o que mais me ajudava também a mudar de país, mudar de áreas. É difícil você mudar as várias pernas ao mesmo tempo. Então isso para mim foi importante, mas você não vê muito mais acontecer. Outra coisa que eu acho que aconteceu bastante diferente é a posição da mulher. Eu me lembro quando eu estava no escritório 20 e poucos anos atrás, eu era a única mulher do time. E hoje não é mais assim, meu time é metade mulher, metade homem. E não só isso, até como a gente era tratada. Na época que eu falei que eu fui para a Alemanha, uma das pessoas que estava decidindo para ir para o cargo me disse, eu não gosto de contratar mulher para cargos assim, porque depois a empresa investe um montão em você e você ficar grávida e a empresa perdeu o investimento. Mas karma existe, né? Porque a pessoa que decidiu não ir, não foi porque a esposa dele estava grávida. Eu falei assim, tá vendo? Alguém ficou grávida, não fui eu. Mas isso mudou bastante também. Eu acho que hoje já melhorou bastante, mas ainda acontece bastante esse caso de bias, discriminação com mulher, mas é muito melhor do que era antes. E eu acho que hoje também a gente está vivendo num ambiente corporativo, hoje tem pessoas de várias gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho. Isso também não acontecia tanto 20 e poucos anos atrás.
Então, eu acho que tem bastante diferença, mas evoluções que passam, digamos, no mundo corporativo também. Ok. Há quantos anos que você tem um posicionamento de liderança dentro da empresa? Já faz uns 20 anos. Tá. 20 anos. E dentro desse processo, você precisou se treinar como líder? Todo dia. Liderança é uma aprendizagem diária, certo? O que funcionava 5 anos atrás também já não funciona hoje. Hoje eu acho que a gente tem várias gerações no mesmo ambiente de trabalho, certo? Então como você gerencia uma pessoa que é, na Europa eu tenho bastante baby boomers e uma pessoa que é geração Z, então você tem várias gerações, então antigamente o pessoal era muito mais no mesmo estilo de trabalhar, hoje em dia as gerações são as diferenças são bem maiores, então todo dia você tem que estar aprendendo uma técnica nova. Antes de Covid, eu comecei a minha última função uma semana antes de Covid. Entendi. Então imagina, eu estava uma semana no trabalho, eu tive que chamar 6.000 pessoas e falar assim, olha pessoal, todo mundo trabalhando de casa agora, por algumas semanas, que no final foram meses. Então você tem, como você gerencia o pessoal trabalhando online, então você tem que estar aprendendo todos os dias. Se alguém é líder e fala assim, eu já sei tudo, você não sabe nada. Troca comigo uma experiência, eu como posição de ser a dona do meu negócio, qual é a dica que você me dá hoje para que eu consiga ter uma visão diferenciada com o meu líder e para que eu consiga preparar ele, né, preparar essa liderança de uma maneira que é a visão que você tem hoje, dessa liderança positiva, dessa comunicação, qual que é a importância para você, né, dos pontos hoje que a gente pega de um líder, qual que é a habilidade que a gente mais precisa deixar tinindo para que a gente consiga multiplicar isso num time e ter uma liderança onde a gente não tenha uma insegurança psicológica, onde a gente não tem essa fábrica de pessoas doentes. Que dica que você me dá em relação a isso? Eu acho que você falou, segurança psicológica é a coisa mais importante hoje em dia. As gerações, digamos, anteriores eram muito radicais. Você só trabalha. Os mais jovens já demandam mais um melhor balanço pessoal, privado, profissional. Então, eu acho que hoje, segurança psicológica, a gente tende a ver, vamos ver a parte positiva da segurança psicológica, não colocar pressão. Mas segurança psicológica não é isso. Segurança psicológica é você poder falar o que você pensa. Exato. Certo? E uma empresa que tem segurança psicológica, você se demanda. Você não aceita a mediocridade. Você quer o melhor do time. Você quer estar num time ganhador. Mas ao mesmo tempo, um time ganhador é aquele time que ousa se desafiar, que ousa se questionar, que ousa colocar os problemas na mesa. Então eu sempre falo, você tem que ser duro com o problema, mas sempre respeituoso com a pessoa. Perfeito. Então você não pode aceitar a mediocridade, mas ao mesmo tempo você não pode ser um bully. E hoje tem muita confusão quanto a isso. A pessoa pensa, mas você tem que ser soft, tem que ser legal. Não, você pode ser legal, mas ainda você pode demandar resultado. Então esse balanço eu acho que é muito importante. A gente pode ter uma conversa dura de uma maneira mais leve, Exato, né? Exatamente. E hoje tem muito extremo. Ou você é um bully ou você é vendedor de sorvete. Nenhum dos dois tá bom. É isso. O balanço é quem se demanda, mas de uma maneira respeituosa, porque todo mundo quer estar num time vencedor, certo? Então, é isso. Esse balanço é muito importante. E hoje você é uma líder onde você acaba fazendo essa liderança com culturas diferentes, né? E como que é isso, né? Hoje eu faço essa liderança dentro do meu time, no Brasil. Hoje, pelo que você falou, você já viajou por diversos países, já morou em diversos países. E como que foi qual que é o jogo de cintura que você precisa ter para conseguir entender qual que é o movimento daquela cultura e para que você tenha essa liderança eficiente? Você teve alguma dificuldade ou vamos no flow? Bom, uma das coisas que eu aprendi já na minha primeira mudança é você não pode impor a sua cultura. Mas também você foi levado para uma outra cultura porque eles querem aprender algo de ti, certo? Então, esse balanço é importante. Você respeitar a cultura que você está indo, mas você também levar o seu diferencial. Eu acho que os times mais fortes são os times mais diversos,
certo? Eu tive uma vez uma discussão com alguém de uma empresa que foi à falência, não vou mencionar nomes, e eu falei assim, mas por quê? Vocês não viram o que estava acontecendo? E ela falou pra mim, ela falou assim, olha, nós éramos todos iguais, todo mundo veio na mesma faculdade, do mesmo background, e a gente não se desafiava. Então, por isso que a gente não viu e a gente perdeu o trem. Então, eu acho que os times mais fortes são os que são mais diferentes, porque cada um traz o seu pensamento diferente. Então, quando você vai morar no exterior, você tem que colocar as suas diferenças na mesa, porque essa é o seu diferencial. Mas, ao mesmo tempo, você não pode se impor, porque você está numa outra cultura. Então, eu sempre, antes de mudar para um novo país, eu sempre me aprofundo muito na cultura do país. Então, por exemplo, na China, eu sofri muito no começo, porque se você faz perguntas que a resposta é não, eles sempre vão dizer sim. Porque dizer não é a palavra morte para eles. Não significa a mesma coisa que morte. Entendi. Então, se você fala uma coisa que a resposta é não, eles vão sempre dizer sim. Então, por exemplo, eu preciso desse resultado na quarta-feira. Sim. Aí chega na quinta, sexta, não entregaram ainda. Eu falei, mas você falou que era na quarta-feira. Sim. Mas quando vai vir? Então eu aprendi a fazer pergunta de outra maneira. Quando você pode me entregar o resultado? Entendi. Entendeu? Eu consigo te entregar na segunda-feira, tá bom pra você? Aí você negocia. Mas se você fizer uma pergunta que a resposta vai ser não, eles nunca vão te dizer não. Então você tem que entender a cultura que você está indo. No final eu aprendi, nenhum país é perfeito, nenhuma cultura é perfeita. Você tem que pegar o positivo da sua cultura e da cultura de onde você está indo e tentar combinar os dois, certo? Perfeita. Então, por exemplo, eu voltei para a Europa agora. Eles são super organizados com a agenda. No trabalho, eu adoro isso. Eu sou bem certinha com a agenda no trabalho. Mas na vida pessoal, eu detesto. Então, eu não tenho agenda na minha vida pessoal. Mas na corporativa, sim. Então, você pega o que é bom de cada lado e tenta fazer uma mescla e tirar o melhor. Esse estudo de cultura, quando você vai para um outro país, que você precisa assumir esse time, para quem está começando hoje e para quem tem essa... Putz, o meu sonho é realmente fazer uma carreira internacional... qual seria a sua principal dica nos dias de hoje? Porque é isso que você falou, né? Há 24 anos atrás era um cenário. Hoje, que dica que você daria para quem de repente quer seguir essa carreira? Hoje é muito mais fácil. 24 anos atrás, quando eu fui, não tinha Instagram, não tinha Facebook, a internet funcionava ruim, eu não tinha laptop. Então praticamente nem celular a gente tinha, nem celular né? tinha. Eu tinha um walkie-talkie que tinha CDs, Sim. entendeu? Eu morava num hotel na Alemanha que só tinha um canal em inglês, que era BBC, que repete a mesma notícia o dia inteiro. Até hoje eu tenho trauma da música do BBC, então o resto era só em alemão. Se eu queria ver algo em inglês, eu tinha que pegar um trem, ir pra Holanda, e na Holanda ia assistir o cinema em inglês. Então, hoje em dia é muito mais fácil, certo? Eu para falar com a minha família, eu escrevia fax, e durante o domingo a gente ligava por 2 minutos, porque era, tipo, caríssimas ligações. Então, hoje é muito mais fácil. Então, a primeira coisa que eu recomendo sempre para as pessoas é viajar a passeio é diferente de morar fora. O que você gosta? Você realmente gosta de viajar a passeio ou morar fora? Morar fora significa que você vai perder casamento de amigo, nascimento de parente, velório. Sim. Você vai perder muita coisa. Você quer realmente se pôr a isso? Não é todo mundo que quer. Então, não é para todo mundo, certo? É bonito no papel, mas Sim. na prática não é. Tanto que mais de 50% de pessoas que vão morar fora voltam no primeiro ano, porque não se adaptam. Eu já tive vários casos de contratar pessoas que vão e um ano depois voltam. Não aguentam e voltam. Então, não é mais bonito no papel que na prática. Então, a minha primeira pergunta é, você gosta de viajar ou você gosta realmente de morar fora? Você tem que saber isso daí. Se você é aquela pessoa muito grudada com a família, tudo, você vai sofrer. Tá. Então, a primeira pergunta. Segunda pergunta é, se você quer, você tem que preparar o terreno. Então, no meu caso, eu fui trabalhar numa empresa multinacional. O tempo inteiro, toda vez que tinha um projeto, eu me cadastrava para ir. Até hoje, toda vez que tem um projeto internacional, eu me cadastro para ir. Então, você tem que se expor também. Sim. E terceiro, uma vez que acontece, você conseguiu, você tem que estar de mente aberta. Porque não necessariamente você vai ganhar mais, às vezes você vai ganhar até muito menos, porque depende do país, o custo de vida é mais caro, imposto é pior. Você tem que ir realmente com a cara e com a cabeça, porque tem muita ilusão sobre você morar fora, certo? Você ganha em dólar, mas você também vai gastar em dólar. Tipo assim, o custo de vida é diferente, a estrutura de vida é diferente, então você tem que estar aberto para a vida em outro lugar. A vida que você tem aqui parou, você vai começar outra. Então você tem que estar com a cabeça aberta para isso. Então essas são as 3 coisas que eu realmente recomendo, principalmente.
a última é o que eu já tinha falado antes. Leia bastante sobre o lugar onde você está indo. Isso você é imprescindível. Você é a visita. Eles não têm que se adaptar a você, você tem que se adaptar a eles. Perfeito. E hoje, em relação à liderança positiva, com o seu time, você consegue abordar isso de uma maneira tranquila? O que você abrange dentro de liderança positiva? É só comunicação? É o que a gente colocou de segurança psicológica? Você acha que é importante hoje o que a gente tanto fala em relação à espiritualidade, a ter esse equilíbrio de corpo, mente, espírito? Como que você faz toda essa abrangência dentro da empresa hoje, com o seu time? Comunicação é a chave de tudo. Eu sempre acho que comunicação é a parte mais importante de qualquer relação. Até com o seu esposo, seu amigo, quem seja, Sim. certo? Comunicação acho que é sempre muito importante. Só que as pessoas se comunicam de maneiras diferentes. Então, nos últimos 9 anos, por exemplo, eu estava liderando a América Latina, que é do México até a Argentina. É diferente você falar com um argentino, com um brasileiro, com um colombiano, com um mexicano. Alguns são mais hierárquicos que outros são mais abertos que outros. Por exemplo, quando eu fui para a Alemanha, eu me lembro que o meu chefe me falou: quando você chega lá, não beija eles, não abraça eles, eles não gostam. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na sala, eu vi um colega que eu conheci, todo mundo me olhando, eu falei, não beija eles, não abraça eles, não gosta. Então, tipo, comunicação é muito importante, Sim. porque não todas as pessoas se comunicam da mesma maneira, né? A gente se comunica muito com se abraçar, Sim. se beijar. O brasileiro é muito afetuoso, A gente né? é mais afetuoso, não é todo mundo que é assim. Sim. Então, pra mim, comunicação é a chave de tudo, mas você tem que entender como outros se comunicam, entendeu? Então, eu tento sempre me adaptar a quem tá no meu time, mas eu também gosto muito, por exemplo, quando eu começo a trabalhar com um time novo, eu mando uma mensagem. Essa é a Fábia, para que vocês saibam com quem você está trabalhando, entendeu? Como é o meu estilo de gerenciar, como é o meu estilo de comunicar. E minha primeira discussão com a pessoa não é para perguntar o que você faz, como você faz, qual o seu resultado, é como você é. Eu gosto de entender quem é a pessoa que está do meu lado, porque você tem que saber como se comunicar comigo, mas eu também tenho que saber como me comunicar com você. Então, para mim, comunicação é a parte mais importante, que você encontre como se comunicar com as pessoas do seu time. Então, por exemplo, agora pela primeira vez eu estou gerenciando americanos. Eu já tinha gerenciado asiáticos antes, e europeus e latino-americanos, mas até árabes, eu tenho bastante árabe no meu time também, mas pela primeira vez eu estou gerenciando americanos. Eles são bem diferentes do que europeus são, ou do que asiáticos. Então, eu estou me adaptando ainda, como gerenciar americanos, mas você tem que saber como se comunicar com gente que é diferente. É um trabalho. E esse jogo de cintura para você é tranquilo, em fazer essa transição, porque normalmente, muitas vezes, você está numa reunião onde você precisa entender esses perfis dentro de uma tomada de decisão, de repente, e para você hoje flui tranquilamente. Tem momentos, certo? Tipo, tem momentos que vai mais fácil, tem momentos que vai mais difícil, mas eu acho que flexibilidade em liderança é muito importante. Meu pai uma vez disse uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falou assim: eu tenho 5 filhos, mas eles são como os dedos da minha mão. Saem todos da mesma mão, mas são todos diferentes. E quando você tem um time é igual, as pessoas são sempre diferentes. Então, algum você precisa fazer um pouco mais de micromanagement, ficar mais em cima. Outro você tem que dar mais liberdade. Outro você tem que fazer um pouco mais de coaching. Então, é diferente de pessoa para pessoa. E quando você agrega diferença cultural, diferença geracional, você ainda tem que ser mais flexível. Então, eu acho que como líder você tem que ser flexível e se adaptar. Então, sendo flexível, comunicando bem com as pessoas, gerando um ambiente de segurança psicológica, eu acho que assim a gente consegue criar times mais fortes. Ótimo. E como que você, executiva, né, de uma multinacional, como que você consegue hoje equilibrar todo a vida da mulher moderna, né, que a gente tem hoje? Em ser esposa, em trabalhar no corporativo, viajar pra caramba, dar atenção pra família aqui, que hoje a gente tá do outro lado do mundo, né? Sua família toda do outro lado do mundo. Como que é essa gestão pra você hoje? Eu, pessoalmente, decidi não ter filhos. Que faz um pouco mais fácil, certo? Mas é sempre um balanço. Então, por exemplo, se você perguntar pro meu marido, a pessoa me perguntou onde você mora, eu falo, eu moro na Holanda. Se você perguntar pro meu marido, ele vai falar assim, ela mora num voo da KLM. Tipo, ele tem uma perspectiva diferente da minha. Mas é importante o balanço. O que eu tento, eu me cobro muito
de quando eu estou com alguém, eu estou com alguém. Presente. Então, tipo, é qualidade mais do que quantidade. Eu adoro viajar, eu viajo muito a trabalho, então eu tenho que me policiar de que quando eu estou em casa, eu estou com meu marido, quando eu estou com a minha mãe, eu estou com a minha mãe. Ótimo. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, mas não é fácil. Não é fácil. Então, essa parte de se policiar é importante. Mas não só se policiar como você é com as outras pessoas, mas até com você mesmo. Porque você, por exemplo, se você não se policia, você não vai fazer esporte, você não vai comer bem, você não vai ter vida social. Então, o bom da vida moderna é que a gente tem tanta opção. Uma vez eu vi um artigo que fala que 200 anos atrás, as pessoas morriam aos 40 anos. Porque não existia penicilina, a medicina não dava para a pessoa viver muito mais tempo. Pegava uma doença, morria. A maioria das mulheres morria de parto. E o que as pessoas recebiam naqueles 40 anos de vida é o que a gente recebe hoje em um dia. Uau. De comunicação, de quantidade de informação. Então, a gente tem tanta mais coisa que a gente vive hoje em dia e a gente quer fazer tudo, mas não dá. O dia tem 24 horas. Então, eu sempre penso, eu quero usar o meu dia da melhor maneira possível, com as pessoas que eu gosto, fazendo o que eu gosto e nesse momento você acaba filtrando também. Hoje eu sou muito mais crítica com quem eu quero que esteja na minha vida, Exato. entendeu? E se quem está na minha vida tem que valer a pena, porque meu tempo é curto. Então eu quero curtir com quem vale a pena, com quem me dá energia, tanto no trabalho quanto no pessoal. Ô, Fábio, pra gente encerrar, eu gosto de sempre fazer uma pergunta que é: como que você almeja, o que você deseja que as pessoas lembrem de você, tanto na sua liderança ou o dia que você não estiver mais aqui? O que você espera que as pessoas lembrem da Fábia? Falando de segurança psicológica, há uns 18 anos atrás, eu estava trabalhando na Holanda ainda. E eu lembro que eu andava perto da máquina de café e eu sempre escutava alguém falando assim, pitbull, pitbull. E eu perguntei para uma menina que era minha amiga no trabalho, falei assim, o que é isso, pitbull? Pitbull, ela, é você. Eu falei assim, sou eu. Ela falou assim, é como o pessoal te chama. Eu falei assim, nossa, eu fiquei mal, porque tipo, não saiu positivo, entendeu? Aí naquele mesmo ano eu tive a oportunidade de fazer um curso de desenvolvimento profissional. E era uma semana, e naquele primeiro dia daquela semana, a gente tinha um coach. E o coach perguntava, o que você quer trabalhar? Aí eu falei pra ele que tinham me chamado de pitbull e eu não gostava. Aí ele falou assim, eu vou te observar durante a semana e na sexta-feira eu te dou feedback. Aí na sexta-feira ele me chamou de lado e falou, olha, realmente você sai como uma pessoa agressiva. Ele falou assim, por quê? Você só tem role models, você só tem referências masculinas. Se um homem falar igualzinho você está falando, ele vai sair como persuasivo. Você falando sai como agressivo. Então você tem que procurar mais referências femininas, porque você não tem que deixar de ser mulher para ser líder. Então, uma das coisas que eu trabalhei bastante foi procurar mais referências femininas em liderança, mas também eu me comprometi a ser uma referência feminina para outras mulheres. Eu sempre faço mentoria de várias mulheres, porque a gente tem que levar o nosso estilo, a gente não tem que ser um homem liderando, eu sou uma mulher liderando. Então, isso foi uma das coisas que saiu daquilo lá. Mas a outra coisa que ele me falou, que ficou assim marcado para sempre, ele me deu um papel em branco e falou assim, olha, eu quero que você escreva o que você quer que as pessoas digam de ti quando você morrer. E quando ele falou isso, ele falou assim, mas eu não quero que você fale só das pessoas que você ama, tipo sua mãe, seu marido, seu irmão, sua irmã. Não, eu quero das pessoas que você não gosta. O que você quer que as pessoas que não gostam de você... Fale no seu velório. Fale no seu velório. E uma coisa que eu escrevi foi, eu gostaria muito que as pessoas falassem que eu inspirei elas, que eu dei exemplos positivos para elas, que eu dei energia para elas. Então, eu tento fazer as coisas de uma maneira... É meu estilo, ser quem eu sou, ser a Fábia, mas de uma maneira que inspire outras pessoas a serem melhores. Então, eu tento fazer isso bastante. Eu sempre reservo meus almoços, por exemplo, para dar coaching para pessoas. Então, o pessoal sabe, no meu trabalho, o horário da Fábia de almoço, eu tenho que almoçar de qualquer maneira. Sim. Eu quero me desconectar do que eu estou fazendo, então eles sabem, o horário do almoço da Fábia é o horário de coaching. Posso tomar o seu horário hoje? Então, eu gosto de fazer isso. Então, espero poder inspirar pessoas a serem melhores. Muito bom. Fábia, obrigada pela conversa, pelo bate-papo. Espero que todos tenham curtido, que tenha sido contribuição para cada um de vocês.
e a gente fica aqui até a próxima.